Mais uma vez está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite você que nos assiste. Que a paz do Senhor esteja aí na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Mais uma vez aqui estamos reunidos nesse encontro de homens, esse culto abençoado que tem enchido os nossos corações com a palavra do nosso Senhor, que tem nos mostrado o caminho reto, o caminho a ser seguido e no meio de tantas tribulações do dia a dia. Amém? Antes da gente iniciar aqui, eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo ao nosso Senhor pela rica oportunidade. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, meu Pai, estamos aqui reunidos, meu Deus, para louvar, glorificar, santificar o Teu santo e poderoso nome. Agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos concedido, nos permitido estar alcançando. Obrigado pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa terça-feira, meu Pai. Aqui está presente varões valorosos, meu Pai, aqueles que realmente o Senhor permitiu e queria que estivesse aqui nessa noite, meu Deus, para poder estar aqui recebendo direto do trono do Senhor essa palavra abençoada que vai ser ministrada nessa noite. Que o Senhor venha estar enchendo esse lugar, meu Pai, do Espírito Santo do Senhor, meu Pai, abrindo nossos olhos, nossas mentes e nossos corações para receber aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de convidar a todos a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Vamos ler. Lucas 17, 11 ao 19. A palavra do Senhor no livro de Lucas 17, 11 e 19 fala o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano? E disse-lhes: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa é uma passagem que é bem conhecida, né, por todos nós. É uma passagem que Jesus, passando ali aquela aldeia, né, se deparou ali com 10 leprosos. Para aquele que não sabe, para quem tinha esse tipo de doença naquela época, ele era excluído, né, ele era afastado de tudo e de todos, tinha que viver isolado em caverna, em meio do mato. Não podia se aproximar de ninguém, porque naquela época a lepra era uma doença sem cura e totalmente contagiosa, né? Diferente dos tempos de hoje, né? Hoje, pelo menos, eu particularmente, com 49 anos de idade, que eu vi uma pessoa com essa doença. Coisa mais rara que tem, a gente vê isso, né? Mas naquela época não era raridade, não. Então, nessa passagem, meus irmãos, a gente nessa noite vai aprender um pouco sobre essa passagem, sobre esse milagre que Jesus fez na vida desses 10 leprosos,
vamos entender o que foi feito, qual o processo e qual a lição tirarmos disso. E o tema da nossa mensagem nessa noite nada mais é do que aprendendo a ser grato. Aprendendo a ser grato. Uma das maiores lições sobre gratidão nas Escrituras é a história dos 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer. Este resultado pode ser como uma estatística sobre a gratidão, após apenas 10% das pessoas sabem ser gratas. Agradecer é um exercício que deve ser feito com esforço por todos nós. A natureza humana se tornou ingrata devido ao pecado. Este é um tema que precisa ser mais falado para ensinar as pessoas a agradecer. O que vocês agradeceram no dia de hoje? No primeiro dia da manhã de vocês? Qual foi a primeira fala de gratidão por Deus? Agradecendo Ele ao quê? Você agradeceu por quê? Por ter acordado? Por ter um teto? Por ter um alimento para tomar um café? Por ter saúde? Por ter trabalho? Por ter uma moto, ter um carro para poder te levar ao seu trabalho? Por ter uma família abençoada ali do seu lado? Qual foi o primeiro agradecimento que você fez para Deus nesse dia de hoje? Reflitam sobre isso. E eu, particularmente, assim que eu abri os olhos, eu agradeci a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida. E mais outros pedidos, mas o principal foi esse. A rica oportunidade de ter me permitido mais um dia de vida diante da graça e da misericórdia que Ele tem sobre nós todos os dias. Vamos aprender como agradecer e quais são os benefícios da gratidão. Como ser grato? Para ser grato é preciso obediência. É o primeiro passo. Obediência. Os leprosos foram curados porque obedeceram a Jesus, se apresentando aos sacerdotes. Tiveram coragem para isso, pois não eram bem-vindos ao templo, mas conforme mandava a lei, somente o sacerdote poderia declarar a cura da lepra. Então o primeiro passo dos leprosos foi o quê? Obedecer. E qual foi a ordem que Jesus deu para eles? Se apresentem aos sacerdotes. Eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade ou procuraram entender o processo, por que Jesus mandou eles se apresentarem aos leprosos, os leprosos se apresentarem aos sacerdotes, porque só eles poderiam realmente declarar que eles estavam curados. Lá em Levítico 14, do 1 ao 32, fala o processo que tem que ser feito. Primeiro, eles obedeceram à ordem do mestre. Segundo, o mestre, que era Jesus Cristo, ele também foi obediente ao quê? Às leis que estavam em vigor naquela época. Porque para se declarar curado da lepra, quem podia declarar era só o sacerdote. Então Jesus também foi obediente, enviando eles aos sacerdotes para eles declararem a cura. Então, lá em Levítico 14, do 1 ao 32, fala: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação. Olha o processo. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso fora sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro,
e carmesim, e isopro. Isopro significado isopro é uma palavra citada na Bíblia que era utilizada em rituais de purificação pelos judeus. Por ter folhas que absorvem líquido, o isopro era amassado em forma de molho e utilizado como uma espécie de brocha. Era muito utilizado para asperir, respingar líquido, seja água, sangue ou vinagre. Seguindo, mandara também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopro, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Espargira 7 vezes. Olha para você ver o processo que o sacerdote tinha que fazer para declarar que aquele cara, que aquela pessoa foi curada. Espargira 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e raspará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo outro pelo. E lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dizimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e uma logre de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, a porá de tenda toda a congregação, a porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o logre de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação e do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para sacerdote, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do logre de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargará 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta, pela expiação da culpa.
E o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se assim. O sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar, tanto tomará um cordeiro para expiação de culpa em oferta de movimento para fazer expiação por ele. E a dízima da flor de farinha amassará com azeite para oferta de manjares e um logre de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais será para expiação do pecado, e o outro para holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote e porá à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro de expiação da culpa e o logre de azeite, e ao sacerdote os moverá para oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e se sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua mão própria mão esquerda. Depois o sacerdote com o seu dedo direito espargará do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote porá o azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça de quem tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão será uma para expiação do pecado e o outro para holocausto com oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Meus irmãos, se para um é embaçado, imagina você fazer esse processo aqui para 10. E vocês perceberam, eu fiz questão de ler todo o processo, que às vezes eu pelo menos, meus irmãos, eu não sabia que era dessa forma. E quando era lida aquela passagem dos 10 leprosos, eu não fazia ideia que existia essa lei, esse mandamento e esse processo para poder realmente constatar que ele foi purificado da lepra. Então, a obediência veio, primeiro, dos leprosos, que obedeceram a Jesus quando mandou eles se apresentarem aos sacerdotes. Segundo, Jesus foi obediente porque ele estava seguindo a lei de Moisés, naquela época a lei de Moisés, que foi escrita por Moisés por orientação de Deus, que é o próprio Jesus. E terceiro, a obediência dos sacerdotes, que tinha que fazer esse processo para realmente constatar para toda a congregação que os leprosos foram curados da lepra. Então, a gente voltando aqui no primeiro passo aqui, de como ser grato, é a obediência. Olha o processo da obediência. Os leprosos obedeceram, Jesus obedeceu,
os sacerdotes obedeceram. Todo o processo. Então, o primeiro passo para ser grato é a obediência. Deus não quer que façamos coisas mirabolantes, não, para poder agradecer pelo que tem nos feito. E não quer que eu dê 10 cambalhotas, não, para agradecer pelo dia, mais um dia de vida que Ele me permitiu no dia de hoje. A única coisa que Ele quer é que eu seja obediente. Obediência. Na obediência é o quê? É eu ser um servo reto, cumpridor do que está escrito na palavra dele, ser exemplo, ser um imitador de Cristo aqui na terra, porque o pequeno Cristo nada mais é do que imitador de Cristo. Então, temos que ser obedientes. É o primeiro passo para sermos gratos. Aí, seguindo, ainda no como ser grato, o primeiro item foi ser obediência. E o segundo é o quê? É voltar. Nada mais do que voltar. Mas voltar como assim? Dos 10 leprosos, um só voltou para agradecer a Jesus pelo milagre que Ele fez na vida deles. E nós? A gente busca intimidade com o Senhor, a gente busca a casa de Deus, a gente está precisando de uma cura, uma enfermidade, ou para a nossa vida, ou para a vida de algum parente nosso. A gente está em busca de uma oportunidade de trabalho, de uma porta de emprego, de um direcionamento para administrar a vida financeira, direcionamento para poder administrar o relacionamento, o casamento que está em crise. Aí a gente vem todo humilde, todo cheio de problema. Oh Deus, me abençoa, me ajuda, não sei o quê. E ora, e pede ao pastor para fazer oração, faz campanha, faz jejum, dizima, oferta. Aí a bênção vem. Eita, a namorada do Juninho chegou, o casamento do Léo se concretizou. Eita. O que você buscou, um período, ele veio. Deus te abençoou, ele se agradou do seu sacrifício, ele se agradou do período que você estava ali buscando, orando, cumprindo ali, fazendo o sacrifício. Aí Ele te deu a bênção. E aí? Você voltou para agradecer? Para pregar o joelho no chão e agradecer? Oh Deus, obrigado Senhor, obrigado. A caminhada foi difícil, foi árdua, mas o Senhor me abençoou. Eu fui merecedor da sua bênção, da sua benignidade, da sua bondade. 10 foram, um voltou. A gente não precisa ir longe, não. A gente aqui está acostumado a ver. Tantos vêm, ou poucos ou nenhum voltam para agradecer. Recebe a bênção, recebe a vitória, a porta de emprego sai, aquela ação na justiça sai. Você voltou para poder dizimar, ofertar o que você recebeu? Você voltou para agradecer a porta de emprego que Deus abriu? Não voltou não. Aí 3, 6 meses depois, Deus vai lá, você não agradeceu não? Vai lá e fecha a porta. É o famoso colocar o rabinho entre as pernas e voltar, né? Irmãos, esse negócio de pôr o rabinho entre as pernas e voltar, já deu BO demais pra mim, que uma vez eu falei isso na frente ali, rapaz, eu queria me linchar aqui dentro. Mas não tem medo de falar não, porque é a verdade. A verdade só dói em quem faz merda. A palavra pesada só sente quem realmente está merecendo escutar ela, porque quem está cumprindo tudo direitinho vai ver, vai escutar. Nossa, fulano, mas fulano tinha que estar aqui, ciclano tinha que estar aqui. Mas é aí, né? Falar a verdade dói também. Aí tem que tomar cuidado. Então, é voltar. Quantos que voltam? Poucos. Ou dependendo da situação, nenhum. A gente tem um exemplo aqui de 10, um voltou, 10% só que voltou.
Para agradecer. Para agradecer, é preciso sair do seu lugar e tomar a iniciativa. Quando o leproso voltou a Jesus, mostrou que desejava seguir o mestre, antes mesmo de ir à sua casa. Ele não apenas voltou a Jesus, como ficou com o Senhor em seu coração para sempre. Terceiro passo aqui. Glorificar a Deus. Lá no verso 15 fala, dando glória a Deus em voz alta. Aí voltando na parte de você está precisando, você fez sacrifício, você jejuou, você orou, você participou, foi no monte e tudo. Recebeu a bênção, voltou para agradecer. E aí, você só voltou e agradeceu? Ou deu um bom testemunho daquilo que Deus fez na sua vida? Porque não basta entre quatro paredes aqui, você simplesmente não é agradecer, oh Deus, agradeço. Mas e aí? E no meio que você anda? Não é que você tem que chegar lá e ficar fazendo propaganda, não. Mas é dar o bom exemplo. Olha, nossa, o cara sabe que a dificuldade está passando. Não, eu orei, eu jejuei, posso com Deus. E Deus me abençoou, meu irmão. É falar com o próximo. É não guardar aquilo só para você. Quando Deus abre a porta, a gente tem que falar. Para quê? Para contagiar aquele que está com a fé abalada, aquele que está com a fé capengando, para ele ver que você, num período, você passou dificuldade, você passou por peleja, por luta, mas Deus te deu vitória. Mas por que Deus te deu vitória? Através do seu sacrifício, do reconhecimento que você fez, se humilhando, buscando a glória de Deus na sua vida. Então a gente tem que glorificar a Deus. E a forma da gente glorificar nada mais é que, não, Deus, obrigado. E falar com, meu irmão, sabe aquela peleja que eu estava, que eu compartilhei com você, Deus me abençoou, Deus abriu a porta. E você está na congregação, nada mais é do que dar um bom testemunho também, porque no meio de nós a gente tem muito irmão aí que está desacreditado. É o que mais tem. Então é através das bênçãos, da vitória que Deus coloca em nossas vidas, a gente vindo aqui, transmitindo, falando, dando a glória a Deus. Às vezes aquele irmão que já estava desistindo já da caminhada e falou assim, opa, aquele irmão ali também estava passando por luta. Então a vitória veio na vida dele. O único leproso que voltou para agradecer a Jesus não teve receio ao fazer isso, mesmo sendo samaritano. Sua atitude foi tão espontânea que parecia desejar que todos soubessem o que Jesus havia feito. Quando se trata de outra pessoa que não Deus diretamente, devemos aprender e elogiar e reconhecer o que a pessoa fez de bom. Render-se ao Senhor é o próximo passo. Render-se ao Senhor. Render-se ao Senhor. Nada mais é que é o quê? É reconhecer mesmo, é se entregar. Ó Deus, está aqui minha vida do Senhor. Entrega em tuas mãos, faça comigo o que for da tua vontade. Esteja disponível para atender os chamados de Deus. Quando você for solicitado, quando o sacerdote ser usado por Deus para poder te chamar para trabalhar na obra, para poder fazer algo em prol, participar de um apelo na igreja. Oh, meus irmãos, a gente está com um irmãozinho ali que está passando necessidade. É render-se mesmo, para poder ajudar a obra de Deus. Você ajudando a obra de Deus, você está se rendendo-se ao Senhor. É ter misericórdia do outro. Não é ser ganancioso, não. Deus não gosta de ganancioso. Deus não quer que o servo dele seja ganancioso. A primeira atitude do ex-leproso foi se prostrar-se diante de Jesus.
assim devemos nos entregar totalmente ao Senhor, sabendo que sem Deus nossa vida está sujeita à lepra do pecado neste mundo. A lepra do pecado dessa época nossa que a gente vive é o pecado, que está aí à torta direita aí para poder, quem quiser pegar, não precisa nem pegar no laço, não. Se chegar na esquina aí, você já tropica nele. Meus irmãos, o trem é feio. Ser grato é um exercício de obediência, de glorificar ao Senhor, de voltar para se entregar a Deus. Mesmo quando não estamos sentindo vontade, devemos sempre, em tudo, dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dar graça. Está passando por peleja? É vontade de Deus. Agradece. Agradece, mas agradece e pede: Deus, me dá força para passar por essa peleja que foi colocada no meu caminho. Tudo que acontece na vida da gente, Deus permite que aconteça. Então não adianta falar: Deus está me castigando. Não, Deus está te castigando, não. Deus está te testando. Ele está te testando, Ele está te preparando para algo maior. Mas o algo maior que Deus tem para as nossas vidas não vem assim do dia para a noite, não. Ele vai nos testar. Ele vai nos colocar à prova para ver se realmente somos merecedores daquilo que Ele tem para colocar em nossas vidas. Se conseguimos passar com alegria, louvando, glorificando e realmente buscando, a bênção vem daquele jeito. É um caminhão de bênçãos. Aí sim, você foi merecedor. No trabalho nosso, para a gente ser merecedor de um aumento de salário, de uma promoção, a gente não tem que se esforçar? Não tem que se dedicar? É a mesma coisa, é com Deus. Mas só que a dedicação que a gente tem que ter, a sabedoria que a gente tem que ter, é algo diferente do que no nosso dia a dia. A gente tem que ser cada dia melhor para poder ser merecedor das bênçãos de Deus em nossas vidas. Então, tudo dá graça, meus irmãos. Tudo dá graça. Às vezes, o dia... Eu vou dar um exemplo meu aqui. Ontem o dia foi pauleira. Larguei serviço 5 horas da manhã, peguei serviço no outro 6 horas da manhã. Meu irmão, rachei no sol o dia inteiro. O dia inteiro. Fui almoçar 2 horas da tarde, filho. Todo sujo de poeira. Ontem a gente fez os acompanhamentos de trem. Ontem, meu irmão, a sola do pé, na hora que eu fui embora, estava até ardendo de tanto andar na brita. Beira de linha. Olha lá que você chega em casa, só o pó. Mas quando eu bati meu ponto lá no serviço, que eu passei serviço para o colega, encerrei. Eu falei assim: oh Deus, obrigado, meu Pai, por ter me dado força para ter vencido todo o processo do trabalho do dia de hoje. Obrigado por ter me livrado de todo mal, de toda armadilha, de tudo aquilo que não provém do Senhor. O Senhor me livrou desse dia de hoje. Saí de casa inteiro e estou voltando inteiro. Estou voltando cansado, com o corpo cansado, mas com a alma renovada, com a consciência tranquila, porque eu fui embora com a sensação do dever cumprido. A minha missão do dia foi entregue. Então, em tudo dá graça. Até no dia corrido, até no dia cansativo, em tudo dá graça. Se tiver peleja também, se aquele dia for um dia anormal, que teve um monte de BO, você tem que chamar a polícia, você teve que intervir em alguma situação, você tem que fazer alguma abordagem, dá graça também. Porque se fazer as coisas na calmaria, é tranquilo. Você também tem que ser testado na tempestade. Que é ali que você mostra que você é diferente, que você tem sabedoria, que você tem alguém no controle da sua vida. Vamos lá, o segundo tópico. Quais são os benefícios da gratidão? Quais são os benefícios da gratidão? Quais são os benefícios de sermos gratos? Primeiro, ser curado. Lá no versículo 15, de novo.
E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. No caso do leproso aqui, da passagem aqui na Bíblia aqui, ele foi curado, é o que ele buscava. No caso nosso, cada um busca um objetivo. Uma promoção, um aumento de salário, a aquisição de uma casa própria, a aquisição de um carro novo. E aí? Aí que vem. Até onde você está se sacrificando para poder ser merecedor disso? Temos que ser grato. Lá em cima, lá no versículo anterior, lá no 1 Tessalonicenses 5, 18, lá não fala? Em tudo dai graça? Então em tudo dai graça. Que aí você vai ser curado, você vai ser liberto, seu carro vai vir, seu emprego vai vir, sua namorada, sua esposa vai vir. Tudo vai vir dentro daquilo que Deus vê que você é merecedor, que você agradeceu. As dores, mau cheiro e o preconceito eram marcas da vida de um leproso. Ao ser curado, estava livre de tudo isso. Os outros leprosos que não agradeceram ficaram no mundo sujo a todos os males. Quem agradece recebem a bênção definitiva. Então aquele que voltou recebeu a bênção definitiva. Ele literalmente foi tirado de onde ele vivia. A lepra literalmente foi tirado. Ele foi o quê? Ele foi caminhar com Deus. Ele foi caminhar com Jesus Cristo. Foi ser ensinado pelo Mestre. Os outros leprosos, ex-leprosos que não voltaram para agradecer, simplesmente eles só foram curados da lepra. Mas continuaram nos dias de hoje, vivendo na rua, continuaram sendo morador de rua, continuaram sendo mendigo, continuaram dependendo dos outros para poder comer, para poder beber. Só foram libertos, só da cura, só da lepra. Mais nada. O outro não, o outro foi transformado. Levantar-se, lá no versículo 19 fala, e disse-lhes, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O leproso que estava prostrado aos pés de Jesus, ouviu o mestre lhe dizer, para se levantar, já havia passado anos se encurvando diante das pessoas e fugindo de pedradas. Agora chegou o tempo de estar de pé e prosseguir sua vida. Neste vai de Jesus, recebeu autorização para realizar tudo o que não tinha conseguido até então. Ter fé. Lá no versículo 19 fala, a tua fé. A tua fé é o quê? Te salvou. Como está a tua fé, meus irmãos? Meia boca, mais para menos, mais para mais. Ou está sendo renovado um dia após o outro? Hoje é dia de renovação da fé. Hoje é dia de alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa fé. E aí? Sua fé está forte? A sua fé está confiante que algo sobrenatural vai acontecer nas suas vidas? Você está esperando no Senhor? Nos dias de hoje, nos tempos atuais que vivemos, para acreditarmos nos milagres de Deus, é mais complicado, né? Porque não é algo tão visível igual era no passado, na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Ali era algo que você via toda hora, igual propaganda política, aí toda hora está passando. Milagre naquela época é quando o Espírito de Deus realmente tomava ali aquele homem, aquele servo, toda hora. Você vê no tempo de Abraão, a fé desse homem era inabalável. Assim tem que ser a nossa fé. Moisés, um homem simples, não era conhecedor
das maravilhas que Deus fez. Era um hebreu, mas era um hebreu que foi criado pelos egípcios, então acreditava em outros deuses. E simplesmente um belo dia foi nomeado ali, Deus falou: oh, você vai voltar lá, vai libertar meu povo. Você imagina para um homem desse acreditar, ter fé em algo que ele não viu, não vivenciou, não escutou. Ali houve o mover de Deus na vida dele. Ouviu a voz de Deus. Hoje, nos tempos de hoje, a gente tem a fé renovada, a fé tem que ser fortalecida, a gente tem que acreditar no que a gente está lendo aqui e acreditar nos testemunhos que são dados. Mas infelizmente tem certas pessoas que não têm a fé firmada na rocha de Deus, é firmada na areia. Aí qualquer coisinha, Deus, tá vendo, só deixou na mão. Não, Deus não deixa ninguém na mão não, meu irmão. Deus deixa as coisas acontecer, tá? E nós, como mortais, pecadores, temos que nos arrepender todos os dias, mas temos que ter ciência de que a consequência dos nossos pecados, ela vem. Isso aí Deus não livra, não. Não livra mesmo. Primeiro, Ele não vai livrar, porque se livrar, você não... pode ser que você pegue de novo. Então a consequência tem que vir para quê? Para você saber lidar com aquela consequência e falar: ó, isso eu estou colhendo os frutos do que eu plantei. E não pecar novamente. Ser salvo. Quem aqui que não quer ser salvo? É o que a gente busca aqui todos os dias, né? Na casa do Senhor. Por isso que somos obedientes, por isso que estamos aí na caminhada. A gente sabe que a caminhada é árdua, é difícil, o caminho é estreito. Nem todos vão ser salvos. A gente quer e deseja que todos sejam, mas a gente sabe que a salvação é individual. Então, cada um faz o seu processo. Ser salvo. Jesus disse que não apenas estava curado das feridas da lepra, mas também foi salvo por Deus da condenação do pecado. O leproso era considerado pecador e distante de Deus. Não podia nem entrar no templo. Agora aquele homem recebeu a salvação completa para a sua vida. Quando somos gratos a Deus, recebemos muitas bênçãos, a mais do que já alcançamos. Podemos nos levantar e continuar a ser abençoados. Aprendemos a ter fé para vivenciar mais milagres. Contudo, a maior de todas as bênçãos é receber a salvação em Cristo. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato, meu irmão. Se você quer garantir a sua salvação, aprenda a ser grato. Por tudo. Por tudo de positivo, por tudo que é negativo que acontece na sua vida. Todos nós somos alguma coisa. Ex-doente, ex-viciado, ex-depressivo e etc. Ex-separado, ex-desquitado, ex-desempregado, ex-alguma coisa. Então passamos por um quase, que foi um verdadeiro sufoco. Quase morto, quase acidentado e assim diante. Tudo isso é motivo de voltar a Jesus e agradecer. Procure agradecer mais e reclamar menos. Procure agradecer mais e reclamar menos. E voltando aqui, lá no 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Ponto. Não precisa nem render mais não. Se amanhã você chegar lá no seu serviço, lá, seu patrão fala assim: ô Léo, você pode juntar essas coisas, tô mandado embora. Quero você trabalhar comigo mais não. Agradece, oh Deus, obrigado meu Deus. Alguma merda você fez. No primeiro análise, você vai, não, mas o que eu fiz? Nada. Não, você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa. Ou você fez alguma coisa, ou Deus não queria você ali mais. Queria te tirar dali para algo melhor.
pense sempre positivo, nunca pense negativo. Se realmente você fez alguma coisa, então você tem que aprender com seus erros. Ou perdi meu trabalho porque dei mole. Naquele dia lá, né? Tomei 3 multas indo lá, palavras lá, que não sei o quê. Excedi a velocidade. Esqueci de limpar a máquina lá que eu trabalho com ela. Alguma coisa aconteceu. Algum motivo você deu. Ou simplesmente Deus não te queria mais ali, queria te tirar dali para te preservar de algo que poderia vir a acontecer na sua vida. Eu simplesmente não... Ah, Deus, não é agora. Oh, meu Deus do céu, estou desempregado, como é que eu vou pagar? Não. Vamos analisar. Vamos agradecer ao Deus. Obrigado, obrigado. Que o Senhor me tirou daqui porque eu tenho que aprender com alguma coisa que eu fiz, ou o Senhor está com um propósito melhor e maior na minha vida. Ou realmente eu precisava de um tempo para sair daqui, para dedicar a minha casa, a minha família. Então em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Agradeça mais e reclame menos. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado. Espero ter trago algum entendimento para a vida de cada um. Que Deus continue nos dando sabedoria, discernimento, e que possamos continuar agradecendo a Ele tudo que Ele tem feito em nossas vidas hoje e sempre. Amém? Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Palavra realmente para reflexão, né? E a gente... É normal do ser humano reclamar, né? Desde o início a gente vê que a gente murmura, mesmo tendo... A gente acorda de manhã com saúde, tem um emprego para ir, a gente reclama porque tem que ir trabalhar nos dias da semana, então que tem que acordar cedo. Reflexão mesmo. E vou falar com você, eu tenho reclamado um pouquinho, viu? Palavra, às vezes a gente reclama do emprego que a gente tem, né? A gente fica olhando o emprego que o outro tem, comparando com o que a gente tem, e reclama. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando: nossa, só o senhor que é ruim, dos outros tudo é bom. Então assim, sinal que eu vacilei, né? Eu estava reclamando do meu setor, falei com um colega de trabalho que o setor dele que era bom. Então assim, a palavra de Deus vem na hora certa para a gente confrontar a gente mesmo. Realmente a gente peca nessas coisas, nesses quesitos aí, né? E vamos passar para o momento do culto agora, que Deus abençoe o evangelista Ramon, continue te dando sabedoria, graça. Vamos passar para o momento de dízimos e ofertas. Vou estar lendo em Malaquias 3:10, que a palavra do Senhor diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não lhes abrir a janela do céu, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Que a palavra do Senhor começa como ela já começa dando um mandamento, né? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, que requer de nós obediência. O evangelista Ramon já pregou tudo aqui sobre... Vamos trazer para a nossa vida financeira também, né? Que requer o quê? Obediência. Que trazer o dízimo na casa do Senhor requer obediência, gratidão a Deus, porque é uma forma da gente estar agradecendo a Deus pelo emprego que a gente tem, pelo trabalho, e fé, né? Porque a gente pegar parte do salário da gente, e o mundo lá fora não entende isso, né? Muitas vezes a gente é feito de chacota, falando que está dando dinheiro para o homem, dando dinheiro para o pastor. Então assim, é fé mesmo, a gente pegar uma parte do dinheiro da gente, devolver para a igreja, está colocando ali, a gente está exercendo a nossa fé. Também a gente está obedecendo a palavra do Senhor e sendo grato a Deus por aquilo que Ele tem nos colocado na nossa mão. Também uma forma que a gente está mostrando para o Satanás, né, que a gente não é preso a dinheiro, que a gente depende, que a nossa dependência é de Deus. A gente vê lá fora no mundo muitas pessoas perdendo a vida por pouco, né?
assim, é uma forma bem de estar grato a Deus. A gente vê casos de pessoas que morrem por causa de R$5, R$10 de dívida de tráfico, né? Assim, Satanás fica... Então, assim, ele fica... Vou falando, não sei se eu estou falando a coisa certa, mas ele deve ficar furioso, né? Quando vê a gente sendo obediente, grato a Deus, devolvendo para Deus a 10ª parte do nosso salário que a gente ganha. Porque lá fora ele serve a vida por menos, muito menos, R$5, R$10. Já vi muitos casos de pessoas indo cobrar dívida por causa de R$5, tirando a vida do outro. Então, assim, é uma forma de gratidão a Deus mesmo, obediência à palavra de Deus e fé. Que a gente está colocando nosso dinheiro no lugar certo, depositando no lugar certo, onde vem bênçãos, de onde vem bênçãos para nossas vidas. Então, vamos estar orando pela nossa vida financeira. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar devolvendo aquilo que pertence a Ti na Tua casa, Pai. Sabemos, Pai, que se temos, Pai, hoje para ofertar e dizimar, é porque o Senhor nos abençoou primeiro, dando nosso emprego, saúde, uma força, Deus, Pai, que nós possamos ir trabalhar, buscar aquilo, Pai, buscar nosso emprego e estar ali, Pai, trabalhando para garantir o nosso sustento, Pai. Agradecemos pela saúde, pelo alimento que o Senhor nos tem dado, deixado faltar em nossas casas, pelo emprego, pelo trabalho, que o Senhor venha continuar abençoando, Pai. Não permita que o inimigo venha, Deus, tocar nos nossos bens, não venha tocar naquilo que o Senhor nos deu, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aquele que tem. Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Evangelista Ramon. Finaliza pra gente aqui. Então. Amém. Então estamos aí chegando ao final de mais um culto, mais um encontro dos homens. Próxima quinta-feira agora o culto da Vitória. Não deixem de participar. No sábado aí vai ter culto da juventude, né? Não, no próximo não, já teve. Foi no passado agora. Domingo, 10 horas da manhã, a gente tem o culto pastoral. E domingo, 18 horas, mais um culto de louvor e adoração aí, com a sequência da mensagem, da sequência de mensagem de restauração que o nosso pastor Vanderlei está administrando aí. Vamos deixar de convidar pessoas, vamos deixar de estar participando aí. Amém? Então vamos preparar para ir embora para os nossos lares. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que nos livre de todo mal, de todo perigo. Obrigado, meu Pai. Agradeço ao Senhor pela rica oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos mais uma vez, louvando, glorificando e santificando, meu Pai. Obrigado por tudo que foi falado, tudo que foi dito, meu Pai. Nós somos gratos, meu Deus, ao Senhor por tudo que o Senhor tem permitido estar acontecendo em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor, Papai do Céu, continue no controle de nossas vidas, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Que o Senhor nos permita retornar para os nossos lares em paz e segurança, em nome de Jesus, meu Pai. Que cada um tenha uma noite abençoada e tranquila, meu Deus, em nome de Jesus. E que se for da Tua vontade, meu Pai, possamos estar de pé amanhã mais um dia para viver diante da Tua graça e Tua misericórdia, meu Pai. Para cumprir com as nossas obrigações no dia a dia, meu Deus, no nosso trabalho, no nosso lar, meu Pai, junto à nossa família, meu Pai. Que possamos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo esteja no meio de nós, não só hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz, amém. E de paz, meus irmãos, em nome de Jesus.